Foi aí? Graça e paz, meus amados. Glória a Deus, bênção de Deus, né? Estamos um tempinho sem fazer live aí, né? Nos perdoe. Estamos em mudança, né? Numa correria aí. Mas quem estava aí na live de semana retrasada, esteve aqui com o pastor Eduardo, falando sobre a quinta trombeta, não foi? No Apocalipse. Foi bênção, não foi, pastor? O pessoal que acompanhou o seu vídeo comentou comigo depois, que olha, muita gente ficou assim, muito maravilhado com a explicação. Inclusive amigos meus pregadores, ministros, ficaram assim, e alguns até dizem que continuam vendo passo a passo, né? Aí eu falei, ó, o pastor Eduardo vai estar de novo lá falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E isso, nós vamos já estar aqui ouvindo o pastor Eduardo falando sobre isso. Tá aí já? Tá ao vivo não? Vê no grupo aí se tá ao vivo. Tá no grupo do Face. Não sei, mas é Facebook. Isso. Ô Luiz! Amém, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Então, gente, hoje o pastor Eduardo está aqui conosco, aqui em casa, vai estar falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E será muita bênção. Vamos estar aqui aprendendo esse grande homem de Deus, um amigo, hoje pode ser um amigo, pastor Eduardo, uma bênção. É um pai para mim, um pai, um homem abençoado, e eu me sinto muito honrado, pastor, do senhor estar aqui em casa, na minha casa, graças a Deus, mais uma vez, e a gente podendo estar aqui aprendendo com o senhor sobre isso, tá? Gente, deixa as perguntas aí, tá embaixo, né? Na outra live eu procurei, não teve algumas perguntas, mas se você tiver pergunta, deixa aí que depois eu vou ler os comentários e o pastor vai estar respondendo vocês, tá bom? Ele também está no nosso grupo no Face aí, ele vai estar respondendo vocês aí à medida do possível. Gente, não sai daí, compartilha essa live, tá? Porque o tema é muito forte, o tema, né, como o pastor até me lembrou, está passando aí uma novela, Apocalipse, né, da Rede Record, né, está passando essa novela, falando justamente sobre o livro que nós estamos citando nessa segunda live, que é justamente sobre o Apocalipse. E hoje é um tema que eu também, olha, como eu estava aguardando para ouvir sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem são, o que representam esses 4 cavaleiros e o que de fato eles vão fazer, né? O que cada um deles vai se desenvolver na Terra, o que cada um vai estar trazendo, né? Não sai daí não. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, em nome do Senhor Jesus, e segue o pastor Eduardo, tá? O pastor Eduardo, ele tem blog, pastor Eduardo, o Facebook dele também, uma benção, glória a Deus. Segue o pastor lá, porque é vitória de Deus para a tua vida, amém? Amém. Meu pastor, fica à vontade, é com o senhor. Podemos começar, né? Podemos começar. Graças a Deus. Primeiro boa noite a todos que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo. Hoje nós precisamos mais do que nunca como igreja conhecer um pouco do Apocalipse, que afinal o livro de Apocalipse foi dado para a igreja e para a igreja tomar conhecimento sobre os fatos que estão escritos ali. Talvez você tenha certa dificuldade de entender o Apocalipse por algumas razões, né? Você precisa primeiramente conhecer bem os textos sagrados, você conhecer um pouco de hermenêutica, entendeu? E se aprofundar melhor, porque o livro de Apocalipse tem ramificações de outros livros, e nós temos casos proféticos, como de Daniel, né? Temos em Mateus, nos Evangelhos, enfim. E é necessário que você tenha certo conhecimento. E, acima de tudo, uma coisa mais importante é o entendimento que Deus dá, né? Deus nos dá o entendimento, Ele nos conduz pelo seu Espírito. Na live anterior, eu mostrei sobre o Apocalipse, o cavalo, mostrando no capítulo 9, o apóstolo João, ele vai descrever os aviões usando uma analogia. Analogias são figuras que ele vai usar para compor exatamente o que? Uma figura bastante interessante, que provavelmente é essa aqui, que vocês estão vendo. Foi sobre isso que eu falei anteriormente. Cada coisa que você está vendo dessas figuras tem um sentido, que vai terminar sendo uns aviões da Segunda Guerra Mundial. Bom, o Apocalipse hoje, que nós vamos falar, está no capítulo 6, e ele fala exatamente de 4 cavaleiros, tá?
Então eu vou começar lendo o primeiro e vou começar a explicar para os irmãos que estão nos acompanhando, de que existem duas teses, vamos dizer assim, sobre quem seria este cavaleiro do cavalo branco. Uns acreditam que seja o anticristo, e tem outra corrente que acredita que, na verdade, o cavalo branco com o cavaleiro, ele se refere ao Senhor Jesus Cristo. Bom, eu tenho certeza que hoje você vai tirar esta dúvida, porque nós vamos pegar esses textos todos dos cavalos e vamos abordá-los, mostrando detalhes da palavra, e você vai entender isso. Então vamos lá, no primeiro verso do capítulo 6, que eu vou ler e vou começar a mostrar detalhes para os irmãos com textos bíblicos. A nossa referência sempre terá que ser os textos bíblicos. Então diz assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, esses animais futuramente eu vou dizer o que é para vocês, tá? Que dizia, o animal dizia, como em voz de trovão. Também vou explicar mais noutra o que é isso aqui, trovão, voz de trovão. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, olha, cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, vamos lá. Eu já poderia dar uma série de textos e acabar com o assunto, mas eu preciso trazer desde o início para que você possa ver quem de fato é ele e não tenha mais dúvida nenhuma. Então, vamos lá. Na queda do Jardim do Éden, vai começar a ser profetizado a vinda do Messias. Então, você vai observar que em Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bom, então, você observe bem que haveria uma semente da mulher que iria pisar na cabeça da serpente. A semente da mulher, nós temos em Gálatas, daqui a pouco a gente vai ler também tudo isso aí, aonde vai mostrar que Maria é esta mulher e Jesus é a semente dela, e que viria pisar no governo, cabeça de Satanás é no governo de Satanás. Então, em termos bíblicos que nós conhecemos no Antigo Testamento vindo para o Novo, já vem indicando quem seria este cavaleiro. Só por aqui você já vai começar a entender. Ele não é um menino rei que nasceu, ele não veio tomar posse de um reino. Só por aí você já começa a tirar qualquer dúvida, mas vamos avançar por textos para que você tenha uma visão mais ampla. Então, logo em seguida, no período do Senhor Jesus Cristo, já entrando no Novo Testamento, olha só, Mateus 3, verso 1 e 2 diz assim: e naqueles dias apareceu João o Batista, olha aí, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem é que está trazendo o reino dos céus? É o Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então ele tem uma missão. Então vamos lá, vamos devagar que você vai começar a tirar qualquer dúvida de quem é este cavaleiro. Em Mateus 4,17 diz assim, ó: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olhem aí, cumprindo-se o que? Lá no início de Gênesis, o Senhor Jesus vinha para uma missão específica, que nós vamos aos poucos entender depois os outros cavalos, entendeu? Em Gálatas 4, que eu iria falar, está aqui na sequência, olha o que diz aqui. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 4 e verso 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo determinado por Deus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, Maria, nascido sob a lei, a Torá, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. Então, todo o cumprimento levítico que eles faziam pelo pecado,
dependiam da vinda do Senhor Jesus Cristo para fazer isto. Então esse cavaleiro, quando ele veio para vencer. E nós vamos ver ele falando isso daqui a pouquinho, tá? Vamos continuar. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Viu aqui já? Aqui já começa a mostrar quem é ele, né? Aquele que saiu com arco para vencer, né? Começa a aparecer. Então vamos continuar. Em Romanos 12 e verso 20 e 21 diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vocês entenderam o que Jesus está falando aqui? Jesus está mostrando outro tipo de vida, onde o amor e a comunhão e a paz tem que prevalecer sobre tudo, porque senão você não entra no reino. E se teus inimigos estão se levantando contra ti, ele acabou de dizer que nós devemos fazer o quê? Orar por eles e até ajudá-los. Porque desta forma, na verdade, nós mostramos que somos filhos verdadeiros de Deus, e sobre o nosso inimigo amontoa-se brasa sobre ele, porque ele não poderá dizer nada contra você, porque você está fazendo o que Jesus está mandando. Entendeu? Então a missão do Senhor Jesus, vencer o mundo. Afinal, não está escrito nas epístolas de João que quem ama o mundo está aborrecendo a Deus? Então vamos continuar. Isso que eu ainda não entrei em Satanás para mostrar uma coisa totalmente diferente nessa questão aí também com o seu anticristo, tá? Mas vamos continuar. João 16:33 assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora Romanos, que eu acabei de ler, que é se o teu inimigo tiver fome, né, vai lá e faz isso. Agora vamos lá. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 13 e 14, assim, ó. Preste atenção. Pais, está falando para nós, avós, pais, tá bom? Pais, escrevo-vos porque conheceste daquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Vencestes o maligno. Como ele venceu o maligno? Porque ele está em Cristo com um novo nascimento e uma nova mudança de consciência. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. O Pai é Deus. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Quem está com Cristo vence o maligno. E o maligno é exatamente a ação do mundo que atua sobre todos os filhos da desobediência. Entendeu? Da desobediência. Então, vamos começando a mostrar e montar para você poder entender quem é esse cavaleiro. Em 1 João 5, verso 4 e 5, olha que diz: porque todo que é nascido de Deus é necessário nascer do Espírito. Jesus falou isso. Nicodemo, necessário vos é nascer de novo. Está vendo? Está entendendo? Há necessidade de uma transformação. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Porque nós cremos no Senhor e pela fé nós vencemos o mundo. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Mais uma dica: quem rejeita o Filho de Deus, rejeita a Deus. Rejeita o Pai. E ele se constitui um anticristo, porque ele se levanta contra Cristo. Por isso que nós vamos encontrar que já dizia que existia muitos anticristos no passado, que são os que se levantaram contra ele. Mas existe um anticristo específico, que é o que nós estamos aguardando. Vamos empurrando, mais à frente ele aparece.
Devagarinho nós vamos começar a entender melhor isso aqui. Apocalipse 5:5, olha só. Nós estamos em Apocalipse, hein? E disse-me um dos anciões: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha aí, ele venceu e tem então a autoridade que o Pai lhe dá para abrir o livro e falar para a igreja. Porque o livro de Apocalipse não é do Senhor Jesus. É exatamente do Pai para Jesus passar para a igreja. Em João capítulo 6, 37, 38, 39, diz assim, ó, preste atenção. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, olha a palavra, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. O Senhor Jesus veio para a salvação de todos. Está estendido a todos. Mas isso era uma coisa óbvia de que nem todos iam aceitar o Senhor Jesus. Por isso mesmo que na ceia ele diz que é o sangue dele derramado por muitos. Esse muitos é todos aqueles que o aceitam, então o sangue dele está sobre estes. Mas ele veio para todos. E isso tem em João capítulo 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, olha lá, para todo mundo. Ele está falando ali, ó, para a salvação. Desde que creia nele. Então, João 4, Evangelho 40, verso 41 e 42, diz assim, ó, indo, pois, ter com ele os samaritanos, quer dizer, ir com Jesus, a presença dele, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. Olha agora, isso aí é fé, meu irmão. É isso que vence o mundo agora, preste atenção, é isto. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. Já não era mais por causa de discípulo, por causa da mulher, não era mais nada disso não. É porque, ouvindo ele, acreditaram nele, e diz aí, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, olha só, samaritana, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Qual era a missão dele? Então você está começando a ver que este homem nunca seria o anticristo. Nunca. Além de cavalo branco, significa santidade. O branco não tem nada a ver com Satanás. Mas vamos embora. João 9,39. Esse aqui até nem vale a pena porque é um versinho pequenininho e não vai trazer muito o assunto. Vamos para Atos 26, 18, 19. Paulo diante do rei Agripa. Preste atenção, Paulo pregando agora até para reis. Olha aí. Ele diz que quando o Senhor o chamou, foi para isto, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Em mim, ele, Paulo, ele pregando e acreditar nele. Porque aqui não é o Senhor Jesus que está falando, é Paulo pregando o Evangelho. Entenderam? Por isso que ele diz, sede meus imitadores como eu sou dele, do Senhor. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Aqui já estou encerrando para mostrar para você que aquele cavalo branco, um cavaleiro com coroa na cabeça de rei, nunca, jamais poderia ser o anticristo, minha gente. Eu não sei de onde tiraram essa ideia, mas vamos ver aqui que esse texto aqui, você só faz juntar com o primeiro lá, do capítulo 6 de Apocalipse, sobre o cavalo branco que saiu para vencer,
e recebe agora esse aqui e esquece tudo que eu falei, só segura esse aqui para olhar agora. Apocalipse 19, verso 11, 12 e 13, diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, ixi, igual aquele. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Quem é ele? Jesus Cristo. E julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, o Logos, que está no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Né? Então, meus irmãos, só aqui, nesse verso aqui que eu acabei de pegar, no próprio livro de Apocalipse, ele já nos dá a referência de que o cavaleiro que está citado, sentado no cavalo branco, com coroa na cabeça, com arco. Por que arco? Porque arco era a arma de guerra da época. Entenderam? Então, ele sai para vencer. E ele venceu. Eu venci o mundo. Ele já falou isso nos textos diretamente. E vós vencereis também, está lá. Nós vamos vencer também. E o que vence é a nossa fé. Crer nele, permanecer nele. Então, o cavaleiro já está definido. Nos próprios textos sagrados, ele já nos diz quem é ele. O anticristo, minha gente. Vou dar uma paradinha só para mostrar um negócio para vocês. Primeiro que o governo do anticristo, ele não será tomado por guerra. Primeiro ponto que vocês precisam observar nos textos sagrados em Apocalipse, no capítulo 17. Tá? O governo será dado a ele. Está lá em Apocalipse 17. E nós já estamos chegando a esta realidade, minha gente, se prepare. Porque a nova ordem mundial, ou o governo mundial, ele já vem há muito tempo sendo preparado e estabelecido, e agora, com a pandemia, é que está preparando muito mais. Vocês é que não estão sabendo o significado dessa pandemia. Essa pandemia tem vários objetivos, mas eu não vou entrar no mérito porque não é o anticristo que a gente está falando aqui. Mas eu só estou te dizendo que estamos muito próximos de ser estabelecido o governo mundial. Tá? Por isso que nós estamos vendo uma série de problemas, não só no Brasil, mas em várias nações aqui na América. A esquerda, como nós chamamos, o comunismo está dominando, deixando um caos em cada nação. O nosso Brasil, graças a Deus, ainda continua sob a orientação do Senhor. E ele colocou um tal de Jair Messias, engraçado, Messias no meio, né? E o salvou de uma facada. Então isso tem um indicativo da parte de Deus de que realmente este homem está lutando, não está lutando sozinho. Apesar do povo ter votado nele, e o povo não ter saído todo mundo para a rua, mas só sai um bocado, porque considerando quem votou nele uns 60 milhões, deveria sair pelo menos 50% e começar também a apoiar ele com muito mais rigor. Então, o Jair Messias é o enviado do Senhor para o Brasil, depois de nós clamarmos para que ele enviasse alguém. Então, o primeiro cavaleiro, a gente não precisa nem discutir mais, não. Você tem alguma dúvida assim para perguntar? Já que nós não temos nenhum dos irmãos aqui para fazer uma pergunta, né? Ou de repente, né? A gente dá uma continuidade e pegar logo o segundo cavaleiro para a gente começar a mostrar como vai acontecer as coisas, entendeu? O segundo cavalo, olhem só, Apocalipse 6, verso 3 a 4, olha aí. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que ele fala é animal que é a criaturas viventes, tá? Animal ali são 4 criaturas viventes em Apocalipse.
Futuramente eu vou apresentar com detalhes quem são eles e o que significam, tá? Então observe bem. E havendo perto o selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Bom, aí vem e não entendem o texto, porque isso que está aqui em Apocalipse já está lá em Mateus 24. Mateus já vem revelando isso aí também pela boca do Senhor Jesus Cristo. Então vamos fazer algumas leituras de texto para a gente começar a descortinar e entender o texto, né? Mateus capítulo 6, 7 e 8, e ouvireis de guerra, eu acho que aqui está errado, é o capítulo 24 isso, tá? Com certeza, ele deve ter batido errado. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Meus irmãos, preste bem atenção, pelo amor de Deus. Quando é que não houve guerra? Como é que se formaram os impérios? Você tem ideia de quantas pessoas morreram? Não, né? Vamos à frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Então, preste atenção. Quando o texto está falando aqui, né, que vem tirar-se a paz da terra e que matasse uns aos outros, foi-lhe dado uma grande espada, isso desde o passado já vinha acontecendo. E Jesus simplesmente está dizendo que dele para a frente continuaria. Ele não só fala nesse detalhe da guerra, como ele fala também, lá em Mateus, por exemplo, 24, sobre pestes, terremotos, e eles sempre tiveram. Só que Jesus mostrou que haveria em muitos lugares, e os terremotos, eles foram aumentando e matando muito mais gente que do passado, a população é maior também, né? Então, quando ele está falando em Apocalipse essa situação, é porque Jesus veio para destruir isso tudo, meu irmão. Ele não é o príncipe da paz. Ele não venceu o mundo. Como ele venceu o mundo? Vamos continuar aqui que depois a gente vai começar a entender, né? Vamos lá. Diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. É isso mesmo. Isso está em Marcos 13, 7, Lucas 21, 9, e aquele texto é 24, versos 6, 7 e 8. Entendeu? Isso Jesus já tinha falado quando perguntaram para ele como sucederiam as coisas. Jesus, ele respondeu 3 coisas, meu irmão, que foi as perguntas de Mateus lá, né? Quando o templo seria destruído, ele falou. Quais os sinais da vinda dele, entendeu? Ele está explicando lá. Você quando lê Mateus 24, você tem que ter o cuidado de observar, entendeu? Ele faz uma síntese do que viria até o fim, o evangelho teria que ser pregado até em todo mundo, entendeu? Ele fala sobre Jerusalém destruída no ano 70, a grande tribulação já aconteceu, pelo amor de Deus. O do anticristo vai ser tribulação. Grande tribulação foi no ano 70. Se você não sabe, eles comeram a carne dos seus filhos no cerco que foi feito lá. E se você quiser, depois tu aproveita, já que vai ficar gravado, pega a Lamentação capítulo 4 e olha lá as mulheres piedosas cozendo a carne de seus filhos no cerco. Por isso que é a lamentação de Jeremias, entendeu? Porque Deus lhe revelou e lhe mostrou que sucederia. E Jesus, em Mateus 23, aproveita, está gravado, no final do capítulo de Mateus 23, Jesus também fala que não passaria daquela geração sem que todas essas coisas ocorressem. Está lá. Então, está tudo lá. Então, vamos lá. Olha só agora esse outro detalhe, já que fala em guerra, né? Como é que surge a guerra e por que surge a guerra? Tiago nos responde.
De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Olhem agora como é engraçado, muito interessante. Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam na sua carne. Carnal. Se você não é espiritual, tu é carnal. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ou seja, estão fora do foco. Não estão ouvindo o príncipe da paz. Não estão ouvindo o Salvador. Não estão crendo que ele veio realmente para resolver o nosso problema que o Adão terrestre fez lá no passado. E foi necessário vir o segundo Adão, porque o primeiro foi carnal, o segundo ele é espiritual. Então as guerras, meus irmãos, entendeu? É o homem que faz isso por cobiça, por tudo que nós acabamos de ler aqui. Satanás só está no ouvido. Tá. Então, qual é a dúvida? Guerra sempre existiu. E Jesus veio para vencer. E todos aqueles que estão no Senhor estão dentro deste plano e estão vencendo com Ele. Essa guerra aqui todinha, porque nós não fazemos parte dela. Por isso Ele venceu o mundo e nós venceremos também, porque nós não estamos seguindo o trajeto que Satanás nos deixou como caídos no pecado. Então, a guerra sempre existiu, assim como o terremoto e peste. Muitos estão pensando nessa pandemia aí, mas teve outras pandemias a mais abaixo aí que mataram muito mais gente do que essa do coronavírus, que aliás eu não acredito naquele índice, porque hoje ninguém morre mais nem do coração, é só coronavírus. O cara quebra a perna, também morre do coronavírus. Então eu não acredito no índice que é dado, particularmente eu não. Então, o segundo cavalo, não tem como você não entender, porque em Mateus 24 Jesus fez uma síntese dos fatos que sucederiam. E uma delas é essa aí que está aqui, entendeu? Bom, havendo uma guerra, obviamente ele vai se desenvolver num terceiro selo e num quarto. Então vamos lá, vamos ver o terceiro. O terceiro ele vai falar sobre o cavalo preto, a fome. Então eu vou ler aqui Apocalipse 6, versos 5 e 6, e olha o que diz. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal. Esse animal é interessante, mas ainda vou falar para vocês. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro que dizia, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Numa guerra, minha gente, vai haver falta de alimentos. Vai acontecer isso. Porque uma nação para. E outra coisa que a maioria do povo, talvez só os mais antigos saibam disso, que numa guerra os alimentos são direcionados primeiramente para os militares. Se você não sabia, hoje você está sabendo pela minha boca. Porque os militares estão em guerra e eles que representam a nossa nação estão lutando pelo nosso povo. Então, os alimentos também começam a haver escassez. Há uma desordem numa guerra, há um caos. Você imagina, por exemplo, aviões bombardeiros dançando lá de cima, com aviões bombas destruindo os locais como, você diz assim, aeroportos, para que os aviões inimigos não subam para destruí-lo lá em cima. Destruindo indústrias onde estão sendo feitos bombas, fazendo aviões, químicas, né? Guerra química, que hoje também é muito comum para ser usada. E tudo isso aí, numa guerra, existe a contra-informação. E é dado o local onde existe, então quando o avião vem, hoje em dia, ele localiza totalmente diferente da Segunda Guerra Mundial,
onde as bombas eram lançadas lá por trás, hoje é por mísseis. E não erra mais do que 20 centímetros do alvo, para quem não sabe. Não tem como não bater lá dentro, entenderam? Então a guerra é isso aí. Ela realmente assola pela falta de alimentos. E havendo falta de alimentos, você não tem a dúvida que, dependendo da situação, entra a peste, que é gerada por falta de enterrar as pessoas. Então uma série de fatores vão ser envolvidos na guerra. E não é só numa guerra agora, futura, numa terceira, como falam, entenderam? Em qualquer guerra vai haver esse fato, principalmente sendo mundial, que afeta o mundo todo. Plantar vai ser difícil, colher vai ser difícil, então existe todo esse requisito, tá bom? Então, é consequência da guerra. Desde lá para cá, isso vai acontecer, tá bom? Então vamos fechar, que é o quarto animal, né? Que vai vir agora, que é o cavalo amarelo. Está em Apocalipse 6, verso 7 e 8. Olha o que diz aqui. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal. Para quem não sabe, só são 4 animais viventes lá em Apocalipse. Em Ezequiel capítulo 1 também, dá uma olhadinha lá que tu vai ver. Então ele diz assim, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Ouviu o que eu falei? Inferno seguia. É uma palavra latina, não é hebraica. Então daqui a pouquinho eu vou falar alguma coisinha para você sobre isso, tá? E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Primeira observação, se a sua Bíblia está escrito lá, inferno, em Apocalipse 20, está errado. Não é isso aí, tá? Eu vou mostrar para vocês, Apocalipse 20, verso 13 e 14, está escrito assim, ó. E deu o mar os mortos, olha aí, quer dizer que na ressurreição, quem morreu no mar vai se levantar por lá. Então olha só, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte, olha agora, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha agora, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Pelo amor de Deus, você, quando for ler o texto bíblico, você não leia, examina, preste atenção. Vou voltar. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo, que é a hiena, que é o que ele diz de inferno aqui, está errado. As Bíblias mais antigas e mais, digamos assim, mais racionais, ela mantém no hebraico, na tradução para a nossa língua, o que está escrito lá, o Hades, o Seol. Se você pegar Bíblias antigas, ele não coloca o inferno, ele simplesmente fala o Hades ou o Seol, entendeu? Porque ali ele está falando que quando nós morremos, o que acontece? Você não sepulta o seu pai, seu filho, seu irmão, sua irmã? Então, após e a morte e a sepultura, que é a sequência da morte, é a sepultura, elas deixam de existir, é o que está sendo dito aqui. Lançado no lago de fogo significa exterminado, acabou. E se você quiser tirar uma dúvida, você vai para 1 Coríntios 15, que você vai encontrar dizendo que o último inimigo a ser destruído pelo Senhor Jesus é a morte. Está lá. Entendeu? Então, meus irmãos, não tem para onde correr
entendeu? Tentar dizer que o anticristo seja o que esteja causando isso que nós acabamos de ler, desde do segundo selo em diante, da guerra, da fome, da morte, seja ele. Não. Isso são consequências que está acontecendo e que Jesus veio e venceu. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Porque estes fatos, quem não aceitou o Senhor Jesus, continuam praticando. Viu lá o que Tiago falou? Volta para Tiago e leia lá. Entendeu? Agora, eu vou fazer só uma colocação para a gente fechar. No verso 4 e 5, que eu não li, né? Verso 4 e 5, tem aqui E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha aí. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aqui é o Mateus 24, que eu tinha falado antes, e preste atenção agora que esse que ele está falando aqui está embutido em Apocalipse. Aí ele diz assim, viriam muitos no seu nome. Até hoje estão vindo, meus queridos. Nós temos uns 2 ou 3 aí que dizem que é o Messias. Um é o INRI. Sabe o que quer dizer INRI? O nome dele é INRI. É só você botar INRI e procura no Google que você vai descobrir. Jesus Nazareno, rei dos judeus, que está lá no grego. Aquela tabuinha em cima da cruz está INRI. Jesus está morrendo porque se diz lá, ó, Jesus está INRI. Então, observem agora. Eu virei de guerra, de rumor de guerra, olhar e não vos assustei. Porque é místico que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Você veja que ele está dizendo, vai continuar, calma, não é o fim ainda não. Por quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, olha aí, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Porque o quente mesmo, no bom sentido que vem aí, está começando, a panela está começando a esquentar já, entendeu? Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha só, sereis odiados em todas as nações. Hoje em dia é o que mais está acontecendo. Aí você deve estar pensando, mas nós não vamos morrer não, porque Jesus vai nos arrebatar antes da gente chegar nisso. Não é nisso não, minha querida. Não. Para começar, isso já vem morrendo muita gente há muito tempo. Só que agora, devido à internet, o WhatsApp e as facilidades que temos em mão, é só você pesquisar que nos países islâmicos estão matando os cristãos. Muçulmanos que se convertem ao cristianismo estão sendo mortos. É só você abrir e procurar que você vai ver. Igrejas, como na China, estão sendo destruídas. Lá na China, do vírus, entendeu? Então, a coisa está andando, as coisas estão caminhando para o cumprimento profético. Quem diria que no nosso tempo nós estaríamos vivendo o que Jesus revela em Apocalipse sobre o número da besta na mão direita ou na testa. Ó, se você não tem mão, tem que ser na testa, tá, meu irmão? Então, estamos já chegando lá, tá? Jesus está realmente agora às portas e nós estamos aguardando, pelo menos eu, ansiosamente, as 2 testemunhas de Apocalipse 11 que virão, são os 2 grandes profetas que surgirão, não são, pelo amor de Deus, Elias e Moisés, tá, minha gente? Não são. E eu não preciso nem dizer porquê, porque seria até vergonhoso você que estudou texto não saber porquê. Porque se eles vão morrer, se eles já estão lá em cima com um corpo, como é que eles vão morrer? Pelo amor de Deus, não pensa dessa maneira que você está fazendo uma interpretação péssima. Então, olha só, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso aconteceu no período dos apóstolos, mas isso vai acontecer no nosso tempo, nós também vamos morrer. A igreja vai ser arrebatada? Cuidado. Vou te dar um texto agora para você pensar melhor, tá?
Mas primeiro deixa eu localizar você e botar o pé no chão. Primeiro, que o livro de Apocalipse e essa revelação, para não colocar o número, não é para o mundo, é para nós. Só aí eu não precisaria falar mais nada. Mas como eu falei que nós vamos morrer, eu tenho que te dar alguma coisa que comprove isso. Então vou ler para você, tá bom? E aí você vai poder entender melhor. Presta atenção. Quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo, presta atenção, até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha agora. E então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Viu? Vestidura branca é santidade. Cavalo branco não tem nada com Satanás também, pelo amor de Deus. E lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Olha agora. Até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Isso é para nós. Entendeu? Nós estaremos participando no período do governo do anticristo, sim. Ah, você não acredita não, né? Eu vou ter que mostrar o texto para você. Vamos para Apocalipse 20? Para a gente ver se é verdade. Porque esse texto tem que completar com o outro. No próprio livro vai ter que completar. Então a gente vai para o capítulo 20 para ler mais um texto para vocês. Tá? Isso é para despertar você. Estou fazendo isso para te despertar. Para que você acorde. Então, olha só, no 20. Vamos ler aqui. Eu vou ler 20 a partir do verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Como a gente vê no texto, não é só Jesus que vai julgar. Tem gente que foi lhe dada autoridade para julgar. Mas vamos lá. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Vai prestando atenção, hein? Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta. Olha aí, tantos quantos não adoraram a besta. Então ela está em atividade no nosso período. Não é verdade? Ou eu estou entendendo português mal? Vamos ler. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. A sua imagem, na verdade, está falando agora, para você poder entender o texto, a primeira besta ali que ele fala é Roma. Durante o período romano, para quem não sabe, o busto do imperador ficava entre as divindades. E isso não é novidade, porque no passado, no Egito, eles eram filhos de Deus, os filhos dos deuses. Você vai encontrar esse tipo de coisa nas culturas anteriores. Então, e não assim, nem tampouco a sua imagem. Por que imagem? Apocalipse 13, está lá escrito. E eu vou explicar para vocês. A imagem significa fazer uma imagem do Império Romano destruído, voltando a dominar. Por isso em Apocalipse 17 fala que 10 reis, que é um número igual às 10 virgens, existe só 10 igrejas denominacionais? Não. Ele é, na verdade, representativo. E os 10 reis que vão dar o poder e a autoridade para o anticristo, entendeu? Você e eu não vamos votar nele não para ser isto. O poder será dado pelos governantes das nações e não por você nem por mim, entendeu? Então, diz assim, e a sua imagem não receberam a marca na fronte, nem a imagem recebeu a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso é outro assunto muito bom, 1000 anos. Afinal, esses 1000 anos, como é que você consegue entendê-lo?
É outro assunto muito bom da gente também discutir futuramente, para que você possa entender, entendeu? Então, a sua imagem, o falso profeta, que está em Apocalipse 13, que eu tenho que mostrar para você, já que eu toquei no assunto, então eu vou voltar para mostrar para você. Só vou dar a abreviatura da besta que sobe da terra, que é o religioso, tá? Não vou dar o nome literal, porque não estou fazendo o estudo dele, então eu vou dar só isso. Então, ó, preste atenção. Capítulo 13, verso 11, a besta que emerge da terra. Por que emerge da terra? Bom, futuramente eu vou falar isso aqui. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, falava como Satanás. Império Romano, é isso aí. Satanás usava o Império Romano, entendeu? E exerce, olha agora, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Onde era a sede do Império Romano, meu querido? Lembrou? Roma. Essa besta que surge da terra, ela está localizada exatamente no centro de Roma. E é um país. Ícar. Ícar. É só você agora fazer aquela decodificação e saber quem é, porque eu já te dei até o local onde é. E esse falso profeta, político e religioso, que recebe inclusive como chefe de Estado de um país, ele recebe guarda, hino e tudo que tem direito. Precisa falar o nome dele? Dizer? Não. Futuramente eu vou pegar e vou interpretar verso a verso. Comigo é assim, verso a verso, e vamos apresentar ele com tudo que tem direito para você poder entender. O livro de Apocalipse, o Senhor está nos dando nesses tempos porque chegou a época. Você não tem ideia do que está escrito no livro de Apocalipse. Eu vou só dar uma ideia para vocês. Quando Daniel 12,4 diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, significa uma coisa, que se Deus está revelando como a ciência ia se multiplicar, Ele também vai dizer o que vai aparecer. Então eu vou só te dizer alguma coisa. O avião, que eu já mostrei, petróleo, sistema de som. Pastor, sistema de som. Ainda vou mostrar para vocês. Tá? Holograma. Que? Uma coisa agora que é a projeção de imagem no ar? Tridimensional? Sim, sim. Está aqui. A arma de destruição que você está vendo hoje, está aqui na Bíblia Sagrada também. E o mais interessante, nem sei se eu digo isso para vocês não ficarem meio receosos. Como pode o Espírito, o anjo, o Espírito, usar esse tipo de coisa? Será que não tem alguma coisa estranha aí no meio? Para você poder entender por que isso está assim aqui? Por que que Deus desce no Monte Sinai, o Monte treme e fumega, grandes sons estridentes? Isso não te faz lembrar o Santos Dumont? O Galeão? Não, eu sei. Você deve estar pensando aí, Deus é Espírito, né? A gente não vai nem discutir. Jesus mesmo disse isso à samaritana, que Deus é Espírito, importa que seja adorado em Espírito e em verdade. Só que nós cremos numa trindade. Trindade, ou uma triunidade. Então você precisa conhecer os três para poder entender a Bíblia. Só para deixar você, para poder ficar estudando o texto sagrado, vou te dar uma dica. A Bíblia diz no Antigo Testamento que Jeová, que aliás o nome dele não é Jeová, mas Jeová, é dito que ele habita nos céus, nos mais altos céus. Ué, ele não está aqui. Não está aqui não. Quem disse para você que ele está aqui? Agora eu fico pensando, mas será que eles se enganaram? Então, vai mais uma para você no Novo Testamento. Pai nosso que estás no
no céu. Ele não está aqui não. Você ainda não acredita. Então, segura essa. Gênesis 18, 21 para fechar. Descerei e verei. Se de fato tudo que é chegado a mim é, senão sabê-lo-ei. Para aí, ele não sabe? Então você precisa conhecer a Trindade, precisa conhecer o que eles estavam escrevendo, para que você possa entender o que vai acontecer. O Senhor está nos dando isso nas mãos hoje. Só que muitas coisas você vai ter que apagar. Só não pode apagar uma coisa, pelo amor de Deus. Que Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Que Ele é o Filho de Deus. Que Ele virá. Que haverá uma ressurreição. Isso são chamados fundamentos da fé. Nem um tio, nem uma vírgula muda nisso, meus irmãos. Mas uma série de besteiras que foram criadas ao longo da história do cristianismo, elas tendem a cair agora. Grande será a tua surpresa, mas preste bem atenção. Nada disso te tira da salvação. Porque a nossa salvação é crer nisso tudo que eu falei para você agora. Os fundamentos da fé. A nossa salvação não é porque o fulano crê de uma maneira e eu creio de outra, mas ambos os dois creem que Jesus morreu pelo nosso pecado. Você vai achar que o Senhor vai chegar lá em cima, todos os dois estão fora. Mas o nosso fundamento, na verdade, é crer no Senhor Jesus como nosso Salvador. E você não pode abrir mão disso, mesmo crendo em algumas coisas que vão te surpreender mais na frente. Então, meu querido, eu espero que você, depois de ter me ouvido, você comece a prestar mais atenção no texto sagrado, examinar, não é ler. Não adianta você ler 10 vezes se tu é um contador de história. Mas quando tu examina, você descobre coisas fantásticas no texto sagrado. Se eu contasse para você a história de Jonas, você ia dizer assim, a história de Jonas eu sei, foi engolido por um grande peixe, fugiu de Deus. Não, tu não tem ideia do que está escondido por trás do livro de Jonas. Eu vou ter o prazer de falar sobre Jonas ainda aqui para vocês. E vocês vão saber o que representa toda essa história de Jonas na verdade. Eu, mesmo formado em teologia, com muitos anos nas costas, nunca imaginei que tivesse uma coisa tão grandiosa dentro dela sendo explicada, porque eu não via. E, aliás, eu nunca vi ninguém falar. Só sabe dizer, não, o homem foi engolido pelo peixe, a baleia. E baleia pode engolir sim, viu, meu? O dia que eu vier, eu vou trazer a história de um marujo que foi engolido por um grande peixe, que era uma baleia. E isso aconteceu, está registrado na história, tá? Passou 16 horas dentro da baleia. E aí? Então, aos poucos eu espero contribuir com vocês, para que vocês saibam que a palavra do Senhor, ela está nos revelando coisas grandiosas. E você não pode ser abalado por aquilo que virá. Porque a nossa fé não pode ser abalada mediante você crer em determinado ponto doutrinário e saber que aquilo ali, na verdade, você está indo contra aquela posição doutrinária. Nós estamos vivendo exatamente como o Antigo Testamento, sabia? Quando Jesus chegou, o judaísmo estava subdividido. Você já viu? Já? Você lê a Bíblia, tinha um tal de fariseu, escriba, saduceu, herodiano, e vai por aí. Um acreditava, nem acreditava em anjo, nem em ressurreição, sabia também? Tinha grupo lá. Mas está escrito na Bíblia, na natural. Mas eu não acreditava. Então, foi necessário aparecer uma luz, a luz do Senhor Jesus. E hoje essa luz está aqui na palavra para a gente, tá bom? Um grande abraço a todos meus queridos que tiveram a paciência de ouvir até o final, mas eu tenho por certo que isso vai ajudar em muito você quando você for ler os textos sagrados, tá bom?
Shalom Adonai Yeshua, o Salvador. Amém. É contigo. A gente fica até desconcertado, pastor, depois de uma aula dessa que nós temos. Só uma pergunta para o senhor aqui no final, para o senhor encerrar, que eu não deixei o senhor falar, não fez nenhum, não fiz nenhuma pergunta. É verdade. Vou deixar uma pergunta aqui. Sou testemunho ocular. Vou deixar uma pergunta aqui. Por que as cores nos cavalos? Porque ela tem um sentido, exatamente, o preto não é luto, não é questão de morte. Sim. Então você observa que o vermelho não é sangue. Porque é guerra. Guerra é sangue, é morte. Então, o que foi dado, entendeu? A cor que foi dada aos cavalos, inclusive, quem deu não foi nem humano. Foi o Altíssimo, o El Elyon, o Deus Eterno. É Ele que está dando toda a revelação. E faz todo o sentido, entendeu? As cores têm tudo a ver com essa realidade. Inclusive, quando fala em pestes, esse tipo de coisa, o amarelo também ele entra também dentro dessa visão, né? O amarelo. Então tem tudo a ver também, né? As cores têm tudo a ver. O que cada um representa no caso. Sim. Que, aliás, foi Deus quem deu essas cores, né? Não fomos nós, né? E a gente sabe que, vindo da parte dele, tudo está de acordo. Totalmente de acordo. Entendeu? Tá vendo aí, meus irmãos? É isso que a gente tem que aprender e a cada dia, né, colocar em prática. Que o Apocalipse não é o que muitos pensam. Eu aprendi que o Apocalipse é livro que crente não lê. É livro que você não pode ler sozinho, você tem que ler acompanhado. Enfim, tem muitos mitos em cima do livro de Apocalipse. Eu conheço cristãos que nunca leram, por medo. Não leram o Apocalipse por medo do Apocalipse. Não, eu tenho medo. Só aparece coisas de morte, de destruições, de fim dos tempos, né? Em coisas assim, as pessoas acabam fugindo e acabam também nem estudando para entender o que é esse final do tempo. Parece que se tornou um livro excluído de vez ser 66, né, a Bíblia ficou com 65. Como se ninguém usasse o Apocalipse nem para estudo, né, nem para que você pudesse aprofundar seu conhecimento, mas simplesmente porque as pessoas rejeitam esse livro. É como Daniel também no Velho Testamento. Né? Tem uma riqueza muito grande de Daniel sobre Apocalipse também, sobre visões apocalípticas, mas é um livro também que o pessoal só se preza em alguns pontos que são mais fáceis ou favoráveis para se ministrar. Inclusive, você falando sobre medo, eu me lembro de uma irmã que quando eu dava aula lá na minha residência para os irmãos, né? Vários irmãos, não era só de uma igreja só, e tinha uma que falou que tinha o maior terror só em pegar no livro de Apocalipse, né? Aí eu perguntei para ela, mas por que, minha irmã? E ela disse assim, tá doido? Dragão com 7 cabeças, 10 chifres, pô. Aí eu ria muito, porque eu não aguentei, aí eu tive que rir, né? Mas eu ri no bom sentido, né? Eu digo, esta é a realidade de muitos, entendeu? Muitos. Aí eu falei, não é nada disso, tudo isso é simbólico, é representativo. É filme de terror. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar, tu vai ficar rindo de você mesmo. Não tem nada a ver. Quando a gente está aqui, estamos aqui, ó, meu irmão, só na segunda live com o pastor Eduardo, vai vir a terceira. E olha, esses temas aqui, Deus vai dando no nosso coração. O primeiro tema, o pastor trouxe para a gente aqui da trombeta. Esse tema que foi eu que pedi ele que trouxesse, os 4 cavaleiros do Apocalipse, para que pudesse falar. E eu vou falar com o pastor já, para a gente terminar a live, pastor. O senhor tocou em alguns assuntos aqui importantes. Na nossa vida cristã, eu acho que um dos temas mais relevantes para a gente trazer aqui, eu amo muito Apocalipse, tem muitos temas aqui que eu quero ouvir e a gente aprender em muitas coisas interessantes. Mas eu quero ver que já faço um convite para o senhor na próxima live, o senhor falar sobre essa questão do arrebatamento. Porque isso é ministrado, isso é pregado, isso é ensinado. Eu mesmo aprendi teorias no seminário sobre a questão do arrebatamento, e a gente até ensina, e a gente ouve muita coisa sobre o que é de fato o arrebatamento da igreja,
como isso vai acontecer, se vai, não vai, como é, como isso vai se dar, o cristão, enfim, tem muita gente que já ouviu muita coisa, como eu também já ouvi sobre isso, né, o corpo glorificado, novos, isso, tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente, as roupas vão ficar aqui, a pessoa vai subir. Você que está aí também já deve ter ouvido isso em algum lugar sobre o arrebatamento dos crentes ou o arrebatamento da igreja. Pronto, esse vai ser o próximo tema que o pastor Eduardo vai estar falando sobre arrebatamento. Tem até filmes, livros, tem muita coisa sobre isso aí. É um tema, tem filmes, já tem Hollywood. Não é só filme cristão não, falando sobre arrebatamento, porque é um tema, o pessoal gosta, né? Teve até um filme que fizeram, acho que 3 filmes dele deixaram para trás. Isso mesmo, foi 1, 2 e 3. Né? O filme foi tão repercutido que fizeram 3 filmes sobre esse evento. Então o pastor Eduardo vai estar voltando aqui, eu vou estar anunciando aqui, tá? Gente, compartilha nossa live, participa aqui do grupo do Facebook. O pastor Eduardo vai sempre estar com a gente aqui em lives mensais ou semanais, eu vou estar citando com ele. E nós vamos estar aqui com temas atualizados, temas que vai despertar a tua mente, temas que vai despertar o seu entendimento. Deixa aqui nos comentários, escreve aqui embaixo o que você entendeu dessa mensagem. Se você teve alguma dúvida, se tem alguma pergunta, escreva aqui nos comentários e eu vou estar passando essa pergunta ao pastor Eduardo e ele vai estar trazendo a resposta na próxima live. Meu irmão, fica na benção. Pastor, muito bom ter o senhor aqui em casa, mais uma vez aqui conosco na live, tá? Esse é o pastor Eduardo, siga ele nas mídias sociais dele, Eduardo Vigil, ou Vigil, Vigil. Vai ser uma bênção, você vai aprender muito, tem muito a nos ensinar o pastor Eduardo. Amém. Tá bom, meu irmão? Amém. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, que esta mensagem edifique a tua vida, faça com que você possa abrir a sua mente, crescer no Evangelho, crescer no entendimento da palavra, que seja um éfata no teu ouvido essa mensagem, em nome de Jesus, que não te traga confusão, que não te traga medo, que não te traga dúvida, em nome de Jesus, essa mensagem, mas traga um esclarecimento dentro do teu coração, traga um entendimento, aleluia, do que é realmente uma revelação de Deus através da sua palavra. Que Deus possa abençoar cada um, Deus possa abençoar cada um desse grupo do Facebook abençoado, que possamos chegar a 200, 500 membros, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada e até a próxima live. Fica com Deus, meus amados. Amém. Na paz. Na paz, meu irmão.